Bom, turma, eu acho que a gente pode iniciar nossa aula, né? E quem for entrando, a gente faz aí um retorno do que eu falei e continua, tá bom? A gente teve nosso primeiro encontro na segunda-feira atrasada, né? Dia, deixa eu ver se eu lembro, 31 menos 24 menos 7 dá 11 menos 7, dá 23 no dia 16, eu acho. A nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro. Eu dividi essa aula em duas, né, em duas partes. Na primeira parte, a gente falou sobre a ética, né? E na segunda parte, na aula de hoje, a gente vai falar sobre moral. Na primeira parte, a gente teve aí a oportunidade de tratar um pouco sobre a ética, né? Que ela nasceu na antiga Grécia, lá com os filósofos, né? Na verdade, turma, filosofia e ética, né? A filosofia, na primeira parte, a gente falou sobre filosofia, desculpa. A gente falou sobre filosofia na primeira parte e hoje vamos falar sobre a ética. A filosofia ela nasceu na antiga Grécia, né, lá com os grandes filósofos, né? Temos aí os mais renomados que são Sócrates, né, Platão e Aristóteles, né? Não nessa ordem. Primeiro foi Sócrates, né? Depois Platão. Aristóteles também foi um grande filósofo. A gente falou sobre a origem, né, da filosofia, né? As grandes questões da vida, né? Como aquelas três grandes perguntas, né? De onde foi que eu vim, quem sou eu aqui nesse mundo e para onde eu vou. Não são os grandes questionamentos da nossa vida, né? A partir desse princípio aí das indagações que foram surgindo ali na Grécia Antiga com os grandes filósofos, né? Depois de muito tempo, a filosofia ela se torna uma ciência, né? E como ciência, ela também originou várias outras ciências. Inclusive, algumas ciências elas são originárias da filosofia. Falamos sobre isso na aula passada e hoje a gente vai falar sobre a distinção da ética e da moral. Vamos falar um pouco sobre ética, vamos falar um pouco sobre moral, né? E também resgatar o que eu falei na aula passada da filosofia. Turma, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Eu acho que a Leila colocou para vocês no grupo, se não colocou, eu vou colocar para vocês uma atividade, né, da primeira parte do material, para vocês responderem, né, e me enviarem, mas e responderem e colocar na plataforma. E eu vou também postar uma outra atividade na plataforma para vocês responderem, mediante a aula de hoje. Lembrando a vocês que tanto filosofia como ética e moral são disciplinas que a gente poderia propor aí uma atividade com múltiplas escolhas, né, para vocês responderem, mas eu optei por colocar perguntas e respostas discursivas, né? A gente precisa aí colocar um pouco aí o hábito de escrever, turma. Escrever não é fácil, né? Mas é uma necessidade que a gente tem de fazer, principalmente quando a gente é acadêmico, seja de qual área, seja de qual graduação, bacharelado, né? A gente tem que escrever. Então, por isso que eu propus, tanto na primeira parte, uma atividade onde vocês responderão através do entendimento aí do material e também das aulas que eu ministrei, né, da primeira e da segunda aula de hoje, como também eu vou propor para vocês aí nas atividades alguns entendimentos que vocês têm com relação à, à filosofia e à ética. Pensamentos de vocês, né, a interpretação de vocês, segundo as experiências de vocês, né, então, as leituras que vocês já fizeram também ao longo da vida escolar de vocês, ao longo da vida profissional e assim por diante. Então é importante que eu saiba que vocês têm uma bagagem, nem que seja uma bagagem prévia, né, do que é filosofia e também ética. Né? É importante que eu saiba disso para poder eu entender um pouco do que vocês conseguiram assimilar da aula e também do material que eu disponibilizei para vocês, tá bom? Então, não se assuste aí com o número de atividades, né? Na primeira que foi disponibilizada são 10 questões e eu vou propor para essa aula de hoje mais 10. Turma, uma outra coisa, eu estou no interior, casa de minha mãe aqui em Piripiri,
Eu até bom ter voltado ontem para Teresina, né? Não tive como voltar. Por isso que a gente não teve aula na segunda, né? Eu tive que vir aqui, resolver problemas pessoais, né? Até eu dizer para a Leila colocou no grupo, né? Vocês optaram para a gente se reunir hoje e ter essa aula, né? Essa aula de hoje através do Zoom. Então, eu não disponho no momento de um data show, mas isso não vai impedir que a gente tenha a nossa aula. Isso não é impedimento. Até porque eu vou colocar com vocês aqui uma discussão, né? É porque filosofia e ética é uma discussão. A gente vai colocar aqui como se fosse uma mesa redonda, onde eu vou propor aqui os meus pensamentos, né? Segundo a disciplina, segundo o material, e vou também querer ouvir de vocês aí o que vocês acham, o que vocês pensam também sobre a disciplina. Então, não haverá prejuízo pelo fato de eu não usar data show nesse momento. A gente vai propor aqui uma conversa, né? Um diálogo, onde a gente vai trocar algumas experiências, tá bom, turma? Eu vou aprender um pouco de vocês, eu vou repassar para vocês aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida acadêmica, né, de professor e de estudo também, de leituras, e também, principalmente, da disciplina proposta de hoje. Então, não haverá prejuízo da parte de vocês, e caso vocês tenham alguma dúvida, né, a gente tem aí os nossos contatos. Eu posso demorar a responder, tu até estava falando para a Lucilene, porque são muitos contatos que a gente acaba que se perdendo às vezes, né? Os contatos, né? Mas vocês podem insistir, sabe? Eu não me importo se vocês insistirem, até porque eu preciso disso de vocês, do contato de vocês. Então, se eu não responder no momento, ou vocês me pedirem alguma coisa, eu não atender naquele momento, insistam, porque é muita coisa para a gente responder, para a gente fazer, e às vezes a gente se perde, viu? Não é de propósito, né? Não faço isso de má fé, é só por questão mesmo de tempo e também de oportunidade. Eu tenho aí 9 turmas no estado, né? Participo de grupos aí das escolas, também tem um grupo de trabalho, tem um grupo também do mestrado que eu estou fazendo, tem grupos então são inúmeros grupos, né? Tem grupo de pesquisa também que eu faço parte, né? E aí é muita gente conversando. Então, às vezes eu posso demorar a responder e eu peço que vocês insistem em falar comigo. Falem, sabe? E peçam o que vocês quiserem e também tirem as dúvidas que restarem com relação à disciplina. Não fiquem aí com cerimônia, como a gente fala aqui no interior, né? Não tenham vergonha de falar comigo. Vocês têm meu contato aí no final da aula. Vou deixar com vocês, então vocês podem falar comigo assim que vocês quiserem e precisarem, tá bom? Bom, eu falei muito, né? Deu tempo aí de entrar mais alguns alunos, né? Só ficou quem aqui? Deixa eu ver aqui quem está na aula. Tem só quantos alunos? Deixa eu ver aqui. Tem eu, tem a Lucilene, tem a Joyce, tem a Lila, né? E quem mais que está aqui no grupo? Ao todo são 8 participantes, né? Contando comigo. A Elizabeth, Crislane, Leila, Sandra, Josélia, Joyce e Lucilene. Pessoal, quando vocês quiserem se manifestar, né, fazer uma pergunta, é só abrir o microfone, tá bom? Vocês estão livres para fazer isso, não fique acanhado. Pessoal, não entendi essa parte, pessoal, me explique isso. Então, vocês têm aí a oportunidade de se manifestar. Não esperem que eu dê, não, porque quando eu começar a falar, eu não paro mais. E eu preciso que vocês digam assim, pessoal, pare aí um pouquinho para a gente respirar e aí entender um pouco sobre o que você está explicando, tá certo? Quem quiser falar alguma coisa é só se manifestar que eu fecho meu microfone e dou para vocês a palavra, tá certo? Bom, filosofia e ética na administração. Pessoal, ética na administração, né? É o curso de vocês, bacharelado em administração. Para eu falar um pouco sobre ética, eu tenho que discutir com vocês a distinção entre ética e moral. Qual a diferença entre ética e moral? Claro que vocês não vão me responder nesse momento, né? Mas eu quero que vocês aí façam aí as indagações de vocês com vocês no momento. Qual a diferença de ética para moral? Pessoal, a ética ela tem a ver com como você se comporta em sociedade. E a moral tem relação a como você se comporta no seu ambiente privado, né? Embora a ética e a moral elas se confundam, sabe?
em certos momentos, para a gente fazer assim, uma distinção assim, meio que superficial de uma para outra, a gente pode dizer que a ética ela tem relação com a vida, nossa vida pública, né? O que a gente faz em sociedade, e a moral tem relação com a nossa vida privada. Mas vai chegar um momento que as duas elas vão se encontrar, turma, e elas vão se confundir. Eu vou falar sobre isso um pouco mais tarde, né? Por que que a ética tem relação com a vida em sociedade? Porque o ser humano ele não é uma ilha, né? A gente vive em sociedade. E para viver em sociedade a gente precisa de certas regras aí, sabe? Certas regras. No mundo a gente conta com as leis, né? Que regulam nossas vidas, né? Nosso cotidiano, e a gente precisa segui-las, né? Se a gente não segui-las, a gente não consegue viver em sociedade. Até porque, turma, embora as leis elas sejam algo novo, quando eu falo algo novo, eu não quero dizer que são de ontem, não, as leis. Quero dizer que, em relação ao mundo, as leis, né, a Constituição, os códigos, eles são algo bem recentes na história da humanidade, né? Eu digo bem recentes, aí eu falo de mundo, porque o mundo ele é muito antigo, né? Antigamente as pessoas elas tinham sim suas regras de condutas, né? Mas não era registrado em nenhum código, não existia ali um livro ou algo, né, registrado que pudesse regular a vida da sociedade. Isso aí é algo bem novo se comparar ao mundo, né? E aí a ética ela surgiu como forma de regular a vida em sociedade. A gente precisa de regras, né, para viver em sociedade. Tanto que, se a gente for falar um pouco sobre ética, né, a gente vai parar lá no direito. Como assim, pessoal? É, o direito ele fala muito sobre a questão de alguns bens inerentes ao ser humano, né? E o principal deles é a vida. O principal é a vida, até porque sem vida, uma pessoa morta ela não tem nem, aliás, ela tem em tese direitos, né? Mas uma pessoa morta ela não pode reivindicar direitos. Mas o principal direito que a gente tem é a vida, é o principal deles. Turma, e o segundo principal direito inerente do ser humano, né, do homem e da mulher, é a questão da liberdade. É por isso que quando alguém não está apto a viver em sociedade, né, ele não pode, pelo nosso ordenamento jurídico, né, pelas nossas leis, perder direito à vida, né? No Brasil não existe pena de morte, como vocês sabem. Pelo menos na lei não tem, né? A gente sabe que existe na prática aí, né? São facções que julgam aí os seus desafetos, né? Inclusive está muito como hoje em dia as facções elas pegaram desafetos, né? Filmarem aí um julgamento meio torto e depois executarem, né? As pessoas. Mas se a gente seguir nossas leis, não existe, turma. Não existe pena de morte no Brasil. Então, a gente não morre quando a gente não age de acordo com os princípios legais. Mas aí, o que a gente perde quando a gente não age? A gente perde o segundo maior direito inerente ao ser humano, que é a liberdade. Quando você não vive com ética, né? Quando você não vive em comum acordo com a coletividade, você perde a liberdade. É por isso que a pessoa ela é presa, né? Ela perde a liberdade dela. Ela não perde a vida, que é o primeiro, né? Grande direito, mas ela perde a liberdade. É por isso que a ética ela é uma, uma um guia de conduta, né, para a gente viver em sociedade. Tem relação aí com a nossa vida pública, né? E a moral, ela vai ter relação com a nossa vida privada, né? E a moral a gente vai discutir um pouco dela mais adiante, mas a princípio eu quero que vocês entendam que a ética tem relação com a vida pública e a moral tem relação com a vida privada. E lá no finalzinho da nossa aula de hoje, a gente vai perceber que elas se encontram, né? E às vezes até se confundem, né, turma? Deixa eu olhar bem aqui o grupo, porque tem gente aí falando no grupo, já vou retorno aqui para a gente conversar. Bom, a Lila respondeu aqui no grupo, continuando aqui. Moral. Pessoal, moral é uma palavra que a gente ouve muito, né? Tem o moral, tem o imoral, né? O moral tem relação com o quê, turma? O moral
tem relação com as regras e os valores, né, que nos são propostos. E também, turma, a moral, ela existe desde que existe civilização, turma, desde que existe homem, né? Se a gente for, por exemplo, partir do princípio que o homem ele foi criado por Deus, né? A teoria da criação, a gente vai entender que a moral ela existe desde da criação do homem, né? Tanto que, se a gente tomar por base ali a Bíblia, né? Quando Adão e Eva perceberam que eles estavam nus, a primeira coisa que eles fizeram ali foi se cobrir, né? Cobrir as suas partes, né? A gente tomar como base a Bíblia, né? Existe também a teoria da evolução, né? Que o homem ele veio do macaco e foi evoluindo com o tempo. Mas a moral, turma, ela existe desde que existe civilização. A moral, ela tem relação com os costumes, né? Com os costumes de cada povo. Imagine, por exemplo, que o que é moral para nós pode ser imoral para uma outra cultura, né? Para uma outra civilização dentro de um mesmo universo, né? Que é o nosso planeta. Por exemplo, no Brasil nós tivemos uma Copa em 2014 e nós tivemos uma Olimpíada em 2018. E o ano que vem, 2021, nós teremos uma Copa também, que é no Catar. O Catar, como ele é um país islâmico, né? Lá no Catar, a religião e Estado eles se confundem, né? Eles são misturados, a religião com o Estado. Qual a relação que tem com isso, né? Vamos voltar aqui para a Copa de 2014. Quando a Copa de 2014 ela era transmitida para países muçulmanos, eles tinham aí um delay, pessoal, delay é um tempo, o delay é como se fosse um atraso, né, de transmissão de até 30 segundos para que naquele país fossem cortados, eu até falei isso na aula de filosofia, eu acho, fossem cortados para que não passasse nenhuma imagem de uma mulher aqui no Brasil que tivesse seminua, né, na concepção deles, porque isso aí é um atentado à cultura deles, né? Eles tivessem a oportunidade de cortar e só transmitir os jogos, né? Nos países muçulmanos, por exemplo, eles não têm o hábito de beber, né? É proibido por lei também pela religião. E aí tinha esse delay, esse atraso na transmissão dos jogos. Para nós, né, é algo bem simples, né? A gente, por exemplo, ia à praia, ver pessoas mulher usando biquíni, maiô, o homem de sunga também, isso para nós é bem comum. Em países muçulmanos isso não é comum, né? Como vocês sabem, né? Cada país tem a sua cultura, né? E como a moral ela veio desde que existe o homem, né? Isso também tem muita relação com a cultura de cada povo. Nós brasileiros, nós somos um povo que moramos num país tropical, pessoal. Então, a gente costuma ter aí uma certa flexibilização. Eu não diria nem flexibilização, porque essa não é a palavra correta. A gente tem aí uma cultura, né, de se vestir um pouco mais despojado, né, de se vestir um pouco mais de ficar um pouco mais à vontade, até por conta do nosso clima. O Brasil passou por um período de tempo, desde do seu descobrimento, né, entre aspas, onde se imitava o estilo de vida europeu, né? Como vocês veem aí, por exemplo, em livros, em novelas de épocas também, e também em filmes de época, né? As mulheres aqui no Brasil, elas vestiam aqueles longos vestidos, né? Com várias camadas, né, de vestido. Os homens também de gravata, paletó, num clima realmente muito quente, né? Hoje em dia não é mais concebido isso, principalmente num país quente como o nosso. Mas aí é imoral, por exemplo, a pessoa ir trabalhar com roupa íntima. É imoral. Por quê? Porque não é nosso costume fazer isso, né? Eu acho que nenhum país tem esse costume de trabalhar com roupa de baixo, né? Isso aí é um costume que não é só do Brasil, mas do mundo inteiro. Há alguns costumes que eles são iguais para todos os países, né? Para todas as culturas, mas há aquelas que são diferentes, há aqueles que são diferentes, principalmente no que se refere à moralidade, o que pode ser imoral para nós é moral para um outro país e vice-versa, né? Isso é o que acontece no mundo. E a moral ela existe desde que existe o homem, né, turma? Então, a gente vem aí com essa
essa bagagem, né, cultural em nossa vida desde dos primórdios, né? E às vezes a gente tem assim, um certo comportamento e pensamento com relação a algo e não sabe de onde veio, né? Às vezes veio de nossas famílias, né, da sociedade onde a gente está inserido e a gente carrega para o resto da vida. A não ser que a gente queira mudar, né? Queira mudar a nossa visão de mundo com relação a isso. Isso aí a gente pode fazer através de estudos e pesquisas. Até aqui alguma dúvida, turma, com relação à moral, né? Eu falei para vocês, eu vou falando aqui até e vocês têm que me parar aí, caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? No final, eu vou mandar para vocês o slide, né? No seu caso, Lucilene, eu vou mandar os dois em PDF. Não se preocupe, dessa vez eu não vou esquecer. E aí vocês vão ver depois os slides, né? E aqui é mais um bate-papo que eu estou tendo com vocês com relação à disciplina. Bom, já falamos um pouco sobre a distinção entre ética e moral, né? Uma distinção superficial. Falamos um pouco sobre moral. E agora vamos falar sobre consciência moral. Estou aqui, turma, pegando aqui do lado a minha colinha, né? Que é o slide que eu fiz no outro celular. Eu vou ler aqui para vocês o que a Marilena Chauí, que é uma grande filósofa, uma grande pesquisadora estudiosa, fala sobre consciência moral. Ela diz o seguinte: a consciência moral diz respeito a valores, sentimentos, ações, intenções, decisões e ações referidas ao bem e ao mal e ao desejo de felicidade. Pessoal, a felicidade é algo que o homem busca desde de que o homem é homem, né? E aí a consciência moral, ela parte do princípio que o homem ele tem que querer o bem do outro homem, né? Essa é a nossa consciência moral. Por exemplo, você vê alguém na rua pedindo esmola, né? E quando você pode, às vezes, você vai lá e ajuda. Muitas vezes você, por tantas maracutaias que há no mundo, né? Você às vezes não ajuda porque você não confia que aquela pessoa ela está realmente precisando de ajuda, né? Aí você não ajuda, mas a sua consciência moral, ela impele você, ela incentiva, ela move você a querer ajudar. Você, por exemplo, estando na sua casa, você ouve um socorro, a primeira reação que você tem é de procurar ver quem está pedindo socorro, né? Embora muitas vezes você não consiga ajudar, mas você liga para a polícia, liga para o bombeiro, desculpa, liga para alguém para pedir ajuda, né? Então isso faz parte da nossa consciência moral. É aquilo que está inerente em nossa vida, né? Em nossa cultura. E isso também está presente em todas as culturas, não é só no Brasil, não, né? A gente vê aí uma pessoa precisando de ajuda, seja que a ajuda for, a gente vai lá e ajuda. Isso pressupõe do princípio de uma consciência moral que a gente tem, né? Principalmente nesse período de pandemia, gente, que muita gente perdeu o emprego, sabe? Muita gente está aí desempregada, vivendo de benefício, né? Vivendo também de ajuda de parentes, de amigos. Eu acho que vocês viram na televisão, a TV Cuba, ela promoveu uma campanha, né, de doação de alimentos. Inclusive, eles conseguiram aí muitos alimentos, né, e doaram aí para pessoas carentes, né? Ali não resolve o problema dessas pessoas, porque é um paliativo, né? Mas pelo menos é uma forma de ajudar. O ruim é não fazer nada. O ruim é deixar que essas pessoas elas morram de fome, né? E aí, mesmo que aquela cesta dure aí 2 ou 3 semanas no máximo, pelo menos você sabe que fez algo, né, para ajudar a alguém, alguma pessoa, alguma família que estava precisando. E aí, segundo a autora, né, que eu acabei de ler aqui para vocês, quando ela conceitua consciência moral, a nossa consciência moral ela parte desse princípio, né, de ver a felicidade, né, de, como ela diz aqui, de ver na busca da felicidade, o desejo da felicidade, né, ações que se referem ao bem ou ao mal, né, aquelas ações que você tem diante de um momento assim de dificuldade que uma pessoa passa. Acho que todo mundo aqui que está assistindo essa aula tem isso. Pelo menos passou por isso, vai passar, tem isso, né? Vê na televisão, já se comove,
vê na rua também se comove, quando tem algum colega pedindo ajuda, assim, nas redes sociais também, quando pode ajuda, né? E isso parte aí do princípio da nossa consciência moral. Agora, eu vou precisar, turma, que vocês abram o microfone e me respondam uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Quem quiser responder, né, turma? Vocês estão livres para responder. Ninguém é obrigado a responder, mas eu gostaria de ouvir vocês também, né? Tá, falei demais aqui e eu quero que vocês também falem um pouco. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês, uma pergunta que está dentro da nossa disciplina, né, e do nosso debate hoje. A pergunta é, diante de tudo que eu falei, do que eu expus, por que nós devemos ter uma consciência moral, uma moral? Eu vou desligar meu microfone e vou pedir que vocês se manifestem quem quiser se manifestar. Quem não quiser também, eu respeito e fiquem à vontade, viu? Mas eu queria ouvir vocês, tá certo? Vou desligar o microfone e esperar que vocês se manifestem. Alguém que queira se manifestar. Abra o microfone e responda. Se não entender a pergunta, posso repetir, tá bom? Então, pessoal, por que nós devemos ter essa moral, essa consciência moral, diante do que eu expus para vocês até agora? Por quê? Vamos lá, turma. Deixa eu ver quem está aqui na turma para eu chamar. Fique à vontade, viu? Alguém falou aí? Professor, é a Pode falar. Josélia, eu vejo, foi falado no início também a questão das leis, né? Aham. E eu vejo que, de certa forma, não que seja considerado uma lei, mas é mais para a organização mesmo, até da sociedade, a questão do respeito, a questão do bem-estar, da busca da felicidade, acaba envolvendo também as outras pessoas, porque no caso da consciência moral, a intenção, como foi dito, além de ajudar o próximo, a gente acaba ajudando a nós mesmos. E da ética também, é tudo mais voltado também tanto para um conjunto e automaticamente ajuda o nosso pessoal. Então você acha que quando você ajuda alguém, né, você também está se ajudando. Você está ali plantando ali uma sementinha e um dia você vai colher, né? Você está plantando bem e você espera. Não é você espera, você planta o bem e um dia esse bem ele vai retornar para você. Isso que você está Isso, falando, né? isso, Mas exatamente. como é seu nome? É porque não apareceu É para a mim aqui seu nome. Josélia. Josélia, só fazendo assim uma correção a você, Uhum. é, com relação à consciência moral, isso não é uma obrigação legal, sabe? Eu Sim. falei de vocês sobre a questão das leis, né? A consciência moral, ela não nos obriga a ajudar as Não, pessoas, né? exatamente, foi Mas exatamente o que eu disse. Foi mais um comparativo de que no início, a ser uma como eu comparação, né? falei, Certo. isso, aham, que como tem as leis, né, que no caso, como eu falei, é mais uma questão de comparar, mas Uhum, não que seja uma lei. É exatamente a palavra consciência, vai da consciência de cada um, vai de cada pessoa. Mas muito é como bem. eu disse, automaticamente essa busca, o desejo pela felicidade, ajudar as outras pessoas, as nossas ações automaticamente elas não impactam só nas vidas ou nas outras pessoas que a gente ajuda, né? Uhum, Mas automaticamente também a nós, o nosso caráter, índole, tudo isso. muito bem. Você colocou aí um ponto interessante, José, que foi a questão da consciência, né? Parte da nossa consciência, né? Do nosso eu, de nossa vontade de querer ajudar, né? Não é uma coisa imposta. Muito bem. Isso aí resumiu tudo do que eu queria que vocês respondessem. Mas eu também queria ouvir mais alguém aí, além da Josélia, né? Se não entender a pergunta, eu volto a repetir, turma. Por que devemos ter uma consciência moral? A Josélia respondeu muito bem, ela foi bem objetiva na resposta dela.
Seria Lucilene, para você? ter mais respeito, ser respeitado na sociedade, uma coisa assim? O que mais, Lucilene? Respeito, o que mais? Pessoal, a consciência moral, ela não só tá, a Lucilene me fez lembrar o seguinte, que a consciência moral, ela não está limitada somente a você ajudar o próximo, não. Também está com relação à questão do respeito, né, turma? E hoje em dia, com as minorias, né, a gente precisa exercitar isso, a questão também do respeito. Parte do princípio de ajudar, mas também parte do princípio do respeito. Lá ela fala o seguinte, a busca pela felicidade, né, o desejo da felicidade. E quem é que não gosta de ser respeitado, né? Não é, Lucilene? Seja no trabalho, seja em casa, seja no ambiente onde você está inserido aí no local onde você vive também. Todo mundo gosta de ser respeitado, né? Ninguém é a favor do desrespeito. Acredito que ninguém seja, né? E a Lucilene também, ela foi muito objetiva quando ela falou da questão do respeito. Não é só a questão da ajuda humanitária, mas também a questão do respeito, do saber conviver, né, Lucilene? Conviver com as pessoas, seja em casa, seja no local onde você mora, eu digo ali o bairro, né, a vizinhança, e também no seu local de trabalho. Até porque daqui a pouco a gente vai falar sobre empresas, né? Vocês estão fazendo aí o bacharelado em administração, é importante que vocês saibam também se comportar, né, dentro das empresas, seja como gestor, né, gestor ou como colaborador. Vocês estão estudando para serem gestores, mas alguns são colaboradores nesse momento. O que mais que queria compartilhar aí alguma coisa sobre a consciência moral? Por que a gente tem que ter? Além da José e da Lucilene? Mais alguém? Queria ouvir vocês também. Eu gosto de ouvir meus alunos. É bom ouvir vocês. O que mais? Pessoal, aqui não existe, ó, a filosofia, a ética moral, não existe um pensamento assim certo, né? Claro que a gente tem que partir de um pensamento que não seja um pensamento desconexo, né? Ou incoerente, mas partindo do pensamento coerente, tudo é válido. Pensamento coerente, pensamento assim que esteja de acordo com o que a gente já discutiu, tudo é válido. Partindo desse princípio aí, viu? O que mais? Se ninguém tem mais nada para acrescentar, eu vou continuar, tá bom? Mas eu queria ouvir mais alguém, além das duas, tá? Da José e da Lucilene. Quem mais poderia se manifestar? Bom, é como eu falei, né? Vocês fiquem à vontade para se manifestar. Se ninguém se manifestou, eu vou continuar, tá bom? Bom, vou falar aqui um pouco sobre o surgimento da moral, né? Pessoal, eu falei para vocês que a moral ela surgiu desde os primórdios, né? Desde que o homem ele passou a existir na Terra. Mas também, turma, a moral, fala nos dias de hoje, né? Em 2021, século 21, a moral ela passa a fazer parte das nossas vidas no momento em que nascemos. No momento em que nascemos. Olha só, ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce mal, né? Inclusive, até o senhor falou que o homem nasce bom, né, turma? E a sociedade é o que o corrompe. Né? E eu creio nessa frase aí de Rousseau. Ninguém nasce mal, ninguém nasce com mau caráter, ninguém nasce com índole ruim, né? As pessoas elas vão se moldando aí no decorrer das suas vidas, né? Então a moral ela vai surgir no momento em que nascemos, né? O primeiro contato que a gente tem aí com os nossos pais, desde criança, passando para a adolescência também e lá na fase adulta, né? Mas aí a moral ela vai sendo construída desde o nascimento até a fase adulta, porque quando chega na fase adulta, a gente já tem já como discernir o bem e o mal. A gente já tem aí já maturidade para saber o que é certo e errado. É por isso que voltando aqui um pouco para o lado direito, né, a psicologia, né, ela entendeu quando foi criado o ECA em 92
o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que o adolescente até 18 anos de idade, né, ele não tem maturidade para discernir o bem e o mal, embora a gente muitas vezes discorde, né, disso aí um pouco, porque o ECA já tem aí tem quase 30 anos, né, que ele foi escrito. Eu acho que ele deveria ser reformulado em alguns pontos, né? Essa é a minha opinião. Mas aí a moral, ela nasce, aliás, ela surge na nossa vida no momento que a gente nasce, e ela vai sendo construída ao longo da nossa vida, né? Quando chegar a fase adulta, a gente não precisa mais, porque a gente já está aí já moldado. Quando eu digo não precisa mais, turma, eu estou querendo dizer o seguinte, que a gente já foi moldado ao longo do tempo, através da nossa vida, né? Claro que a gente precisa aprender, porque a aprendizagem, não é, a palavra não é simultânea, ela é contínua, né? A gente nunca deixa de aprender. Embora a gente não esteja numa sala de aula, embora a gente não esteja num curso de bacharelado, numa licenciatura, a gente nunca deixa de aprender. A aprendizagem, ela é contínua. Mas quando eu falei que não precisa, eu quis dizer o seguinte, que a gente já está já ali um pouco já moldado aí na nossa moral, quando a gente chega na fase adulta. Claro que a gente precisa aprender, porque aprender nunca é demais, né? Então, ela vai iniciar ali lá na, na, na fase de nascimento, né? Quando a criança ela nasce, e aí ela vai se desenvolvendo ao longo da vida, né? Inclusive, no nosso material, a gente vai ver lá, quando vocês lerem, né? Não sei se vocês já leram ainda, que existem 3 fases da moral. A primeira é a anomia, a segunda é heteronomia e a terceira é autonomia. Eu vou falar sobre cada um para vocês separadamente, né, para vocês entenderem. Turma, primeira é a fase, a primeira é a anomia, desculpa. Turma. Anomia é a ausência de leis, né? Esse é o significado da palavra anomia. Ela vem nos primeiros anos de vida. Turma, é impossível a gente cobrar de uma criança ali, de um bebê, né, comportamentos legais, né? É por isso que o nome é anomia, e o significado de anomia é a ausência de leis. A criança, para ela, tudo é permitido. Claro que a partir dali, ela vai aprender o que é certo e errado através dos pais, né? Mas ela não tem consciência de o que é certo e o que é errado. Então, na cabeça dela, tudo é permitido. E é a partir daquele momento que os pais que vão moldar ali a criança, dando limites, né, e mostrando para ela o que é certo e errado. E a fase da anomia, ela é lá nos primeiros anos aí de vida, né? Nos primeiros anos de vida. Falei para vocês, a moral já nasce a moral nasce, né, na vida da gente quando a gente nasce. E a primeira fase da moral é a anomia, que acontece nos primeiros anos de vida, certo? Aí vem a segunda fase, que é a heteronomia. Pessoal, heteronomia significa diferença nos outros. Isso acontece depois dos 3 anos, 4 anos de idade. Bom, a criança, nessa idade, embora ela seja ainda ingênua, ela começa a perceber a diferença, né? Que ela não percebia antes. Ela não tem ainda consciência de mundo como um adulto, claro, né? Está em formação ainda, mas ela começa a perceber ali as diferenças que existem, né? Ela faz ali umas comparações, embora de maneira assim muito superficial, né? Porque ela está ainda aprendendo, mas a partir dessa fase da heteronomia que ela vai ali ver as diferenças, né? Que existem no meio onde ela vive, né? Por exemplo, a diferença do pai, da mãe, quem é pai, quem é mãe, os avós também, e por aí vai. E também de alguns objetos que ela pega em casa, né, de alimentos também, ela vai ali ter uma distinção, embora não como um adulto, lógico, né, mas aí ela começa a ter já essa noção de distinção, né, que é essa fase aí da heteronomia. E a terceira fase da moral, turma, é a autonomia. Autonomia, no grego, significa lei própria, né? Que é ser autônomo, né? Autônomo tem vários significados, inclusive um deles é a pessoa ser autônoma, a pessoa vive por conta própria, né? Se a gente for passar aí para o lado da administração, autônomo é aquela pessoa, ou aquele sujeito, a mulher, né?
que vive por conta própria, né? Que tem o seu próprio negócio. Mas autonomia, para nosso estudo aqui, tem outro significado. A autonomia, ela começa a partir dos 7 anos de idade, né? E a autonomia, ela vem por meio da educação, gente. Ela surge aí através da educação. Claro que a criança ela não vai entrar na escola com 7 anos de idade, né? Ela entra bem antes. Mas a partir dessa idade, ela vai construindo a sua autonomia. Quando eu digo lei própria, turma, não é que ela vai seguir as suas próprias leis, né? Ela vai ali fazer o que quiser, mas ela vai poder, a partir daquele momento, ser uma pessoa autônoma, né? Começar a pensar por si própria. E isso é um processo que também demora um pouco, né? E ele vem com o amadurecimento do ser humano, seja do homem, seja da mulher. Então, as 3 fases são a anomia, a heteronomia e a autonomia. Aqui eu acredito que não tem ninguém que esteja nessa fase, anomia. Todos aqui nós estamos na fase da autonomia, né, turma? Nós somos autônomos no sentido que a gente já sabe o que quer, no sentido que a gente já sabe o que a gente precisa, o que a gente precisa correr atrás, né? Todo mundo está aqui querendo fazer querendo não. Todo mundo está aqui fazendo um curso superior porque sabe que é necessário, né? O curso superior abre algumas portas, né? Talvez a maioria faça depois uma pós, quem sabe um mestrado, faça um concurso público na área, ou talvez empreenda, né? Talvez empreenda, que é uma das etapas aí do administrador, a questão do empreendedorismo. Alguns empreendam, outros fazem concurso, e outros partam aí para a vida acadêmica, né, docente, sejam professores, assim como eu, né, pessoal? Pode ser também. Tem esse viés, vocês podem ser empresários, podem dirigir empresas, podem ser autônomos e também podem ser professores, caso vocês queiram, né? E aqui todo mundo é autônomo, nós estamos aí na nossa fase de autonomia, a gente já sabe o que a gente quer, né? A gente já sabe o que a gente quer buscar, quer correr atrás, quer para a gente, para nossa vida, aquilo que nos traz aí felicidade, não é mesmo? Bom, e aí falando um pouco da moral, eu vou aqui falar sobre a ética, pessoal. Eu falei no começo aí sobre a distinção entre moral e ética, né? Aliás, sobre ética e moral. Vou falar agora um pouco sobre a ética, até chegar nas organizações, que é o que interessa para vocês, né? Bacharelandos em administração. Pessoal, a ética, a gente vai dividir ela aqui em 3 fases. A ética antiga, a ética medieval e a terceira, a ética moderna. Vou falar sobre cada uma delas, dar exemplos, né, e explicar para vocês como foi cada uma delas. Primeiro, a ética antiga. Turma, a ética antiga, ela tinha como virtude a felicidade. E o homem, ele vivia de acordo com a natureza. De acordo com a natureza, né? Como eu falei no início da aula, não existia um código escrito, né, de conduta, mas as pessoas elas já sabiam, né, o que elas deviam ou não deviam fazer, vivendo ali em coletividade. A gente sabe que nos primórdios, né, não existiam cidades, os homens, eles eram homens e mulheres, eles eram nômades, né, eles mudavam constantemente de um lugar para o outro, em busca de comida, em busca de bebida, né, de sobreviver, até que depois de muito tempo começaram a surgir as cidades, E na ética antiga, né, os antigos, né, eles achavam que a virtude era era algo que levava à felicidade. A virtude é a conduta da pessoa, né? Se é uma pessoa virtuosa, ele tem uma boa conduta, né? E essa boa conduta levava o ser humano a ser uma pessoa feliz, a ser uma pessoa realizada, né? E isso tinha a relação com a natureza, né? Com o que estava ali ao redor dele. Tanto que, nesse período mesmo, a natureza ela era explorada somente para a sobrevivência, né? E também para o conforto e bem-estar. Hoje em dia a gente sabe que não. O mundo ele cresceu e aí o consumo ele passou a ser um outro fator aí que a gente utiliza da natureza, não somente para a nossa sobrevivência, mas também para outros fins. Mas essa era a forma como eles
viam a ética na antiguidade. Né? A pessoa tinha que ser virtuosa, né? E a virtude gerava felicidade, e isso aí tinha relação com a natureza. Eles não tinham em mente um código, né? Uma lei a seguir. Eles tinham os hábitos, né? Os costumes, como eu falei para vocês, né? E também tinha a moral, que já existia há muito tempo, para conduzir a vida deles. As pessoas elas não viviam como queriam, né? Não houve na história da humanidade nenhum grupo, né? Nenhum povo que viveu que cada pessoa individualmente viveu ao seu bel prazer. A gente sabe que tiveram povos que tiveram culturas diferentes, mas mesmo em culturas diferentes, nenhum ser humano individualmente, né, tinha essa possibilidade, essa liberdade de viver como queira, né? Até hoje não tem, a gente não pode dizer que a gente tem liberdade plena, né? A gente não pode viver do jeito que a gente quer plenamente. Ninguém pode. A gente tem aí uma série de regras para seguir. Embora a gente acredite que a gente seja totalmente livre. E aí eu vou falar um pouco da filosofia, pessoal. Para a filosofia, a gente não é livre, embora a gente tenha livre arbítrio, né? O que é o livre arbítrio? O livre arbítrio é o nossa livre vontade de escolher o que fazer. Embora a gente tenha essa liberdade de escolha em nossas vidas, a gente não tem isso de forma plena. Você não pode fazer o que você quiser. Você é barrado pela moral, você é barrado pela ética, você também é barrado também pela sua consciência moral e também pelas leis, né? Ninguém sai fazendo o que quer, a não ser que a pessoa é, ela não tenha discernimento, né? Seja uma pessoa que tenha alguma deficiência intelectual. Caso ela não pode, fazer o que ela quer. E aí vamos falar um pouquinho sobre a ética medieval, turma. Na ética medieval, mudou um pouco em relação à ética antiga. Na ética medieval, pessoal, a, os seres humanos, eles viviam segundo um código de regra, né, que era estabelecido por um ser superior, né, por um Deus, através das religiões. A gente sabe que as religiões elas sempre estiveram presentes aí na história da humanidade. E na ética medieval, isso era bem mais forte. Não é falando da Igreja Católica, até porque a nossa intenção aqui não é essa, porque nosso estudo aqui é sobre ética, moral, para a administração. A Igreja Católica ela dominou o mundo por um período de tempo, por um período de tempo. E aí, nessa época medieval, o Estado, pessoal, ele se confundia com a religião, né? A religião ela ditava as regras aí do Estado, né? O que deviam ou não deviam fazer, né? Depois eu vou falar para vocês, acho que eu até falei para vocês na aula passada, né? Sobre o Estado laico, né? Sobre o Estado laico. O Estado laico, turma, é quando não existe uma religião oficial para aquele país. No Brasil, embora a maioria seja católica, né, a gente não tem aí na nossa lei uma religião oficial. A gente tem pessoas, né, que governam o Brasil que têm a sua religião, mas uma religião oficial, de acordo com a lei, a gente não tinha. Aliás, a gente não tem. Embora também tenha aí muitos calendários, né, feriados religiosos, a gente não tem uma religião oficial dita por lei. A gente tem pessoas que são parlamentares, né, políticos, que têm a sua religião e às vezes confunde um pouco, né, com a questão do Estado. Mas voltando aqui para a ética medieval. Nesse tempo, o que vigorava era o que era estabelecido pela religião. É o que a igreja estabelecia como certo e como errado. Nesse período de tempo, por exemplo, muitas pessoas que se revoltavam, né, entre aspas, contra a igreja, eles eram taxados de bruxos, né, feiticeiros, e muitos morreram, né, queimados em fogueiras, porque eles eram contra o que era preconizado
que era ensinada aí pela religião. Mas nessa época o que realmente vingava, o que realmente predominava entre as pessoas nesse período era a religião, né? Na ética medieval. Até hoje, turma, algumas pessoas, alguns grupos, né? Alguns grupos eles são regidos por isso. Não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos eles têm lá um grupo de pessoas chamado, esqueci agora o nome, deixa eu ver se eu lembro aqui do nome, deixa eu pesquisar bem aqui no Google, só um instante. Só um instante, pessoal. Só um instante, viu? Que eu vou pesquisar aqui, os Amish. Pronto, lembrei agora. Não pesquisei, lembrei. Pessoal, lá nos Estados Unidos existem os Amish. Eles são grupos religiosos, né, que eles não têm contato diretamente com a cultura, de modo geral, né? Embora eles precisem dela para sobreviver, mas eles são um grupo separado, né, que tem nos Estados Unidos, onde a vida deles são regidas pela religião. E lá o que predomina é a religião. Claro que o Estado, de certa forma, ele dá liberdade para as pessoas terem seus cultos, né? Mas dentro desse grupo lá dos Amish nos Estados Unidos, o que predomina lá mesmo é a religião. Aqui no Brasil a gente não tem um grupo assim, né? Separado do convívio de sociedade, né? Lá nos Estados Unidos eles têm os Amish, que eles são um grupo, né, separado totalmente da sociedade, e o único contato que eles têm com o mundo exterior é através do comércio, né? Eles fabricam coisas, eles vendem, né, para poder ter dinheiro e comprar os seus alimentos. Inclusive, eles têm até uma história que o homem ou a mulher, quando ele chega a uma certa idade, ele pode deixar, por um período de tempo, né, o grupo dos Amish e provar um pouco do mundo exterior para ver se realmente é interessante. Se for, eles ficam, não voltam mais, e se não, eles retornam e começam a viver novamente de acordo com as bases religiosas daquele grupo, assim como era também na época da ética medieval. Na época da ética medieval, o que prevalecia era realmente a religião, né? Um ser superior, um Deus aí que, que mandava através de seus fiéis, aliás, desculpa, através de seus representantes, né? Dizer o que era certo e errado para as pessoas. E aí, por último, né, nós temos a ética moderna, né? Na ética moderna, turma, a gente já passa, né, para algo mais concreto, que são a questão das leis. Aí já nascem as leis, já nascem os códigos, né, que também tem relação com o processo religioso, né? A gente tem, por exemplo, aí na religião os 10 mandamentos, né, que foi um início aí de um código de conduta, mas na ética moderna a gente já vai ser regido aí por um código, né, por leis que a gente tem que seguir, né? Embora como a gente tenha uma liberdade, como eu falei para vocês, se a gente for realmente filosofar o que é a liberdade, no sentido mesmo assim, literal da palavra, a gente não tem liberdade plena. Embora num país como o Brasil, onde a gente pode... Agora não, por causa da pandemia, né? A pandemia, ela nos isolou aí e a gente está aí um pouco isolado, mas antes da pandemia, a gente não tinha liberdade plena para ir para onde a gente queria, fazer o que a gente queria. A gente era aí regido, regulamentado por lei. Embora você não siga a lei, porque, a grosso modo, a maioria das pessoas não conhece, né, as leis, porque são muitas leis no Brasil, são muitos códigos no Brasil, a maioria não conhece. A gente tem aí também a questão da ética e da moral que vai nos dar aí um suporte. Acredito que nem mesmo um advogado ele conhece todas as leis, né? Ele estudou ali com os 5 anos do curso dele, mas ele não conhece tudo, é muita coisa. E a cada dia o Brasil ele revoga a lei, ele cria lei,
e assim por diante. Então, nem mesmo um grande advogado, um grande juiz, um grande desembargador, ele não conhece todas as leis. E aí o que vai reger nossa vida vai ser o quê? Vai ser a ética e a moral, né? Vai ser a ética e a moral, tanto na nossa vida cotidiana, né? Em casa, na escola, no trabalho, que vai reger nossa vida é isso. E aí eu pergunto para vocês, turma, vou dar agora novamente uma pausazinha e fazer uma pergunta para vocês. De acordo com a ética moderna, essa ética que a gente vive hoje, como é que vocês vivem, turma? Assim, o que é que rege vocês, né? O que é que regula vocês, assim, no dia a dia? O que faz com que vocês não pratiquem certas ações, né? O que faz com que vocês fiquem aí, na vida de vocês, aí, sem praticar essas ações? Será se é a lei ou o que que é? Vocês poderiam me responder? Fique à vontade para abrir o microfone e falar, tá bom? Estou ouvindo vocês. Repete a pergunta, por favor. Na ética Bom, segundo o que eu falei da ética moderna, a gente aí é regido, né? A gente segue aí certos códigos de conduta, né? Como leis. Mas, assim, como eu falei para vocês agora há pouco, né? Ninguém conhece todas as leis, nem mesmo um grande advogado, um grande juiz, desembargador, conhece tudo, porque todo dia se revoga e se cria lei, não é? Todo dia se revoga e cria lei, não é verdade? Mas o que é que rege vocês, assim, para não fazer o que vocês querem no dia a dia? É um trabalho mesmo. Não deu para ver teu nome, tem só Redmi Note 8. Como é seu nome? Gustavo? José. José. José, você pode repetir, José, para mim, por favor? Para não fazer o que nós gostamos, a pergunta foi que o senhor fez? Não, eu perguntei assim, o que impede de vocês O que fazerem... impede de fazer aquilo que nós gostamos? É? Não o que vocês gostam, mas aquilo que vocês queriam fazer, sabe? Assim, extrapolar, sabe? É o trabalho, a correria, o dia a dia, entendeu? Todo dia tem que trabalhar, então é só o trabalho que impede. Mas eu acho que só o trabalho não impediria, não, sabe, José? Por exemplo, numa folga, por exemplo, hoje eu quero beber, quero sair na rua, quero gritar, quero xingar, sabe? O que é que impede de vocês fazerem isso? É nesse ponto que eu quero chegar, sabe? Ah. Várias outras coisas, além do trabalho, o dever de casa, o cansaço, várias outras coisas, tem várias coisas para isso. José, você ainda não conseguiu entender minha pergunta. Vou aqui contestar novamente. Por exemplo, olha só. Você, alguém quer falar? A Sandra quer falar? Será Vai que é as falar, Sandra. consequências, professor? Eu ia falar isso. As consequências? Eu ia falar isso agora? A gente ficou na dúvida, né? Quando ele começou a falar, e aí Não, ele pergunta. eu sei que tem consequências. Eu digo assim, mas o que que impede, assim? O que que passa na cabeça de vocês? Por exemplo, de eu sair gritando na rua, xingando, o que que impede, assim? Eu sei que tem consequência. Professor é mais voltado para isso tudo que a gente está falando. A questão da nossa moral, de como a gente cresceu aprendendo do que é certo e do que é errado. Aí, quando a gente vai fazer alguma coisa assim, aí já bate logo na nossa consciência. Eu não vou fazer isso, o que impede de fazer exatamente a questão da consciência. De que aprendeu sabendo de que isso é feio, de que é errado. Isso, Por a questão do que é o certo e o errado. Quando eu voltava da escola, Quem está falando, assim, por gentileza, eu não estou vendo aqui. Quem tá falando, por gentileza? eu agora é a Josélia. José, fale, por favor. Quando eu voltava da escola, às vezes minhas amigas me chamavam para bater na campainha e sair correndo. E eu dizia que não ia fazer. Mas teve um dia que eu fiz e fiquei morrendo de vergonha. Por quê? Porque Mas por que você não queria fazer, Josélia? Eu não queria fazer aquilo porque eu achava aquilo errado, porque eu ficava pensando que se minha mãe soubesse também, ela não ia gostar, ia brigar comigo. E para mim aquilo era, sei lá, de certa forma desrespeitoso. E atingir a pessoa que tá lá, talvez até trabalhando na sua casa, a campainha tocou,
quando ia atender, não era ninguém, até porque já fizeram isso aqui. E aí todo mundo ficou morrendo de raiva. Então, de Mas certa forma, Josélia, é isso. alguma vez sua mãe falou assim, Josélia, você está proibida de tocar a campainha dos outros. Alguma vez ela falou isso? Não, não. Mas na minha cabeça era errado. Mas na Mas minha como você sabe cabeça que ela era. ia brigar com você se você fizesse isso? Eu tô só instigando você, Josélia. Ela nunca falou isso abertamente. Ó, não faça Isso, isso, Josélia, porque é isso. errado, Mas né? é porque é uma atitude que não é comum, primeiramente, que ninguém se faz, e que se a pessoa fizer, é visto como, de certa forma, um desrespeito. Falta de educação, ou então molecagem, malandragem, isso. Verdade. A Josélia, José, ela chegou no ponto que eu queria que vocês entendessem o que eu estava perguntando, né? Realmente existe em nós, desde criança, algo que a gente aprendeu aí, sabe, sem perceber o que é certo e o que é errado, né? O José falou do trabalho, mas não é só o trabalho não, José. São outros fatores também que impedem de você fazer o que você tem vontade de fazer, né? Por exemplo, você tem vontade de andar sem capacete na rua, né? É só um exemplo, sabe? Isso é proibido por lei, né? A gente sabe que pode ser multado e a multa é muito grande, mas você também, nós estamos na pandemia, você não quer andar de máscara, mas você tem que andar de máscara, sabe? Para poder impedir que o vírus se espalhe aí para outras pessoas. Então, o que impede você de fazer isso? De andar sem capacete, andar sem máscara, de não colocar o cinto no carro, sabe? Quando está de carro, de não parar no sinal vermelho na sua moto. É o que a Gisele acabou de falar, Tom. A gente aprendeu isso aí sem perceber ao longo da nossa vida, não foi? Que A impede é o questão do medo. certo e do errado, né? E de se colocar no lugar dos outros também, né? O que a gente não quer pra gente, a gente não faz pro outro. É exatamente o que a Marilena Chauí falou, né? Com relação à questão da moral. O que a gente não quer para a gente, não quer para o outro, né? É até um versículo da Bíblia que Jesus falou uma certa vez que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, né? Quando a gente ama a gente, né? A gente não quer se machucar, né? Quando a gente não quer se machucar, ninguém machuca o outro também, né? Exatamente. Pois é. Mas não é somente as leis, turma, que assim que nos impedem, não. É nossa própria consciência moral, né? Que nos impede de fazer muita coisa que a gente quer, né? É por isso que a filosofia diz que não existe liberdade plena. A gente tem a liberdade, mas é limitada, né? É o livre-arbítrio limitado. É o livre-arbítrio limitado. Embora a gente ache que tem liberdade, a gente não tem completamente. A gente tem parcialmente, turma. Parcialmente. A nossa liberdade ela é parcial. Ela não é total. Entendeu isso, viu? Isso, se a gente for falar, por exemplo, do ponto de vista religioso, do ponto de vista ético, do ponto de vista político, a gente não tem liberdade plena. A gente tem liberdade. Professor, Pode foi falar, estou falado te ouvindo. até na aula passada que o senhor perguntou o que era que a gente preferia, se era liberdade ou era segurança, não foi? Foi segurança? Foi, eu perguntei se vocês queriam ter mais liberdade ou mais segurança. Eu perguntei na aula passada para vocês, né? E a gente viu que não tem como ter os dois, não. Ou você tem mais liberdade ou você tem mais segurança. Não dá para ter uma coisa e a outra não, infelizmente. Ó, quando eu digo mais liberdade, eu não estou querendo dizer que é completa. Eu estou fazendo um pouco mais do que a gente já tem, né? Agora, um pouco mais de segurança seria bom para a gente, né? Assim, nunca é muito segurança para nós, no Verdade. dia que hoje em dia, né? Agora, em relação à liberdade, como o senhor falou aí, voltando aqui para a questão da moral e da ética, a gente vê que a ética e a moral é como se fosse um equilíbrio, né? Porque se tiver liberdade demais, Exatamente. vira libertinagem. Exatamente, assim, é um equilíbrio assim que a gente tem na nossa vida, porque se a gente não tivesse equilíbrio, turma, acaba que virando libertinagem. Acabei de falar para vocês que, embora na antiguidade, né, na ética antiga, né, existissem vários povos que não existia uma lei para regular a vida deles, mas cada um individualmente, cada pessoa individualmente não faz o que quer.
né? O grupo tem ali as suas leis, né? Tem a forma como eles vivem, mas cada um individualmente não vive da forma que quer. Em nenhum país do mundo não existe isso. Não, não existe. Existem leis ali que vão, leis, tradições, sabe, que vão regular ali hábitos, cultura, que vão regular ali a vida da pessoa, né? Individualmente a gente não consegue fazer isso. Embora num mundo com 8 bilhões de habitantes, né, que é o nosso caso aqui no planeta Terra, com várias e várias culturas ao redor do mundo, as pessoas elas não têm essa oportunidade, né, de cada um individualmente fazer o que quer. Isso não é possível. Mais alguém quer falar alguma coisa? O microfone está aberto para vocês, turma. Podem falar. Quem quiser falar, pode falar, viu? Com relação ao José, turma, não é o que ele falou esteja errado, não. É porque ele não tinha entendido o que eu tinha perguntado, mas ele até falou do trabalho, né? O trabalho dele pode fazer muita coisa, mas o que eu queria mesmo que vocês entendessem é que, além do trabalho, existe também na gente esse equilíbrio, né? Que a Josélia falou. Esse equilíbrio que é dado pela moral e pela ética em nossas vidas, né? Esse equilíbrio que faz com que a gente tenha limites na nossa vida. Mais alguém? Bom, se não tem mais ninguém que vai falar sobre... Mais alguém? Ouviu alguém falando aí alguma coisa? Pode falar, pode se manifestar. Se mais ninguém vai falar... mas tem alguém com o microfone aberto aí, quer falar, pode falar. Pode ficar à vontade. O que impede também fazer muita coisa é o medo também, né, professor? Da consequência, igual ela falou. Nem vamos supor assim, igual o senhor estava falando sobre o capacete, só segurança. Igual aqui onde eu moro aqui, o medo da federal. A federal está Você na mora pista. onde, Lucilene? Você mora onde? Oi? Você mora onde? Desculpa Em eu perguntar. Amarante. Você mora em Amarante, é? Legal. Amarante, Piauí. Isso. Aham. É um medo demais também, pede muita coisa de fazer. Mas O vamos que aqui pode pensar. acontecer? Esse medo é gerado por quê? Assim, É o medo da consequência, igual a moça falou, né? A Josélia. Da consequência se do que você for pode observar, acontecer, né? não é só o medo, não. É a questão da nossa consciência moral, sabe? A consciência moral faz a gente frear, né, a nossa vida e pensar nas consequências. Viu, Lucilene? A gente dá um freiozinho, né? O que a gente quer fazer e a gente pensa nas consequências que virão. Por isso que a gente tem que ter essa consciência aí, porque ela freia a gente, ela breca a gente, ela faz com que a gente desse uma pausa, sabe? Porque senão a gente vai aí a 1000 por hora e pronto. Aí não sabe onde a gente para. Professor, Oi, pode mas falar, aí, tô no com você. caso, esse sentimento gerado, né, que ela falou aí, a Lucilene, no caso, o medo, vem exatamente da consciência dela, porque o medo é gerado pela consciência dela. Porque, digamos, a questão do capacete, a questão de andar sem habilitação, é gerado todo um medo em volta disso. Por quê? Porque na nossa consciência a gente sabe de que é tanto errado quanto que a gente tem medo de ser pego em blitz, isso tudo. Então, é gerado exatamente pela nossa consciência em saber de que, de certa forma, para a gente não é correto. O que já foi imposto, que a gente já cresceu sabendo de que não é correto, que tem que fazer todo, tem que estudar, tem que passar pela autoescola, tem que fazer as provas, tem que passar, tem que tirar habilitação para poder ter condições de dirigir, né? E aí, devido a isso, a nossa consciência pesa. Josélia, agora imagine só, vamos tirar aí a lei. Digamos que a partir de hoje não é mais crime, né? Crime de trânsito você andar sem capacete. Não é mais. Também não é mais crime de trânsito você andar sem... você não é mais obrigado a colocar o cinto de segurança no carro. Mesmo assim, você continuaria? De certa forma, costuma ser um ciclo vicioso,
quando você começa a fazer algo, por mais que seja errado, e principalmente quando é errado, começa a se tornar um ciclo vicioso. E tudo que a gente bota em prática, você vai no automático, né? Por exemplo, eu vou no automático, entro no carro, pode ser banco de trás, eu já boto o cinto de segurança. Então, talvez seria um pouco difícil para eu me adaptar a essa lei, digamos assim, que não era mais obrigatória. Mas eu acredito que mesmo assim eu não ia deixar de usar. Por quê? Porque na minha consciência eu ia saber de que se eu não usasse, mais na frente, se eu ocorresse um acidente, eu poderia me prejudicar mais, por não ter aquela segurança extra do Então, nesse cinto, caso, do não seria capacete. mais não seria mais o medo, né, Josélia? Assim como a Lucilene falou, você já não tinha mais medo, né? Era uma questão mesmo de consciência sua, né? De Sim, continuar usando, mesmo que não fosse mais obrigatório por lei, né? Então, o medo já não era mais o isso. fator aí Já não cabe preponderante, mais né? nessa ocasião. Não, não. E no caso de você, José? Mas no caso também, assim, de uma pessoa assim, não investir no estudo, com medo de não dar certo, numa empresa, não vou investir, não vou investir numa empresa, porque além de não dar certo, ficar pensando que não vai dar certo, não deixa a pessoa se desenvolver, né? Como que eu posso te dizer? Eu ia falar e esqueci. Não, pode continuar, José. Estou entendendo. Pode falar. Fale, deixe a vergonha de lado. Eu estou entendendo. Pode continuar. Muita gente desiste de fazer as coisas. Tem alguma coisa que possa falar, mas eu estou com a palavra medo para falar. Um medo, né? Medo de investir, medo de estudar e não dar certo. Mais ou menos isso. É que tô acontecendo uma coisa aqui, aí tirou minha atenção. Desculpa. Eu Eu estava acho que no seu Será caso, bloqueio, não, Josélia? é insegurança, né, não, Lucilene? É, A insegurança, Lucilene mais ou está menos. falando. é a Josélia. Porque, No caso da igual Lucilene, é insegurança, não é nem medo, é insegurança. É diferente de medo. Pode falar, Sandra. Você ia falar? Ou Lucilene quer falar? Quer falar, José? No meu caso, como eu moro aqui moro em Teresina, já sou acostumado a andar sem capacete, essas coisas, no meu caso, eu ia continuar fazendo. Mesmo com a lei, eu ainda faço, eu sei que é errado, mas mesmo assim, eu acho que eu ia continuar fazendo. O José ele faz, mas ele tem na consciência dele que está fazendo algo errado, né, José? Mesmo você fazendo, né? É, mesmo Quem foi fazendo. que ele colocou isso? Foi sua mãe? Você aprendeu isso na escola? Como foi que Não, você não, surgiu? sozinho mesmo. Sozinho mesmo. Não, você aprendeu Porque ao daí ao longo da vida, né? vai pela o que a pessoa vê, né? Também, vai pela pessoa ver. A pessoa vê todo dia o que passa de errado, o que faz de certo, sabe o que é o certo, sabe o que é errado. Então a pessoa faz errado porque quer, mas sabendo que tá errado. É a experiência de vida, né, José? Também tem isso também, né? A gente pode também levar em conta que a gente está aí no mundo, né, e está aprendendo fora da escola e também na escola, na universidade, a gente aprende, né? E você aprendeu ao longo das suas experiências, né? Embora você faça, mas no seu íntimo você sabe que está fazendo algo errado, né? Aqui não é aula para julgar ninguém, não, mas tá só discutindo ética e moral, viu? Aqui eu não sou juiz, não sou promotor para julgar vocês, não. É só para a gente trocar ideia, né? E debater aqui o nosso tema, nossa disciplina, viu? Então, não fiquem acanhados de falar, não. Aqui ninguém aqui é juiz, ninguém é desembargador e promotor para julgar e prender ninguém, não. Aqui tá só conversando, tá bom? Crislane, Joyce, Elizabeth, alguém quer falar? Bom, a gente vai continuar agora com Kant, Emmanuel Kant, né? Chama de Kant também, Kant, e a moral. Turma, Emmanuel Kant, ele foi um filósofo, ele foi um sociólogo, ele foi um estudioso, né? Que também tratou sobre esse assunto. Olha só o que ele fala com relação à moral. Alguém já até falou aqui na aula de hoje, mas eu vou só repetir
com as palavras de Kant, né? Ele diz o seguinte, que a relação que temos com os outros deve estar relacionada com o tipo de relação que queremos receber deles no cotidiano. Alguém falou isso hoje. Quem foi que falou? Acho que foi a José que falou. Eu vou ler novamente. Ó. A relação que temos com os outros deve estar relacionada com o tipo de relação que queremos para nós, né? Alguém falou isso hoje na aula. Agora há pouco. Foi, Disso. professor. o que Acho você, que foi. o que você não quer para o que você quer, não quer para você, você não faz para os outros. Acho que foi eu que falei. Exatamente, Elizabeth, foi você que falou mesmo. Colocar no lugar do outro, né? Exatamente, colocar-se sempre no lugar do outro. A ética e a moral, ela vai nos impelir, vai nos motivar a sempre colocar no lugar do outro, né? Até porque elas estão aí para nos ajudar a viver em sociedade. E aí, quando eu vivo em sociedade, eu tenho que pensar no outro, né? Tomando como exemplo, por exemplo, a pandemia. Por que eu não uso? Por que eu tenho que usar máscara, né? É só por minha causa, usar máscara dentro de ônibus, dentro de carro, dentro de trabalho. Não, eu tenho que usar por mim e por mais quem? Pelos demais, pelos outros, gente. Eu não uso máscara, pessoal, na pandemia só por mim, não. Eu tenho que usar também pelas pessoas que estão aí ao meu redor. Seja na rua onde eu moro, no supermercado onde eu vou, no banco onde eu vou, no meu trabalho, né? Então, tem que usar por causa deles também, né? É o que o Kant falou com relação aqui à moral, né? Você pensar também nos outros. E a ética no caso com relação à coisa, desculpa, Tomás, no caso com relação à máscara, também tem um fator legal, né? De ser algo imposto pela lei, mas também tem a questão também moral de você pensar também no seu semelhante, né? Alguém eu ia falar e eu cortei. Não, turma, alguém ia falar aí, parece que eu cortei alguém falando. Senão, a gente pode continuar, turma. Agora a gente vai falar um pouco sobre ética e convicção, gente. Para eu falar sobre ética e convicção, eu vou ter que perguntar para vocês qual o significado que vocês dão para convicção. Convicção vem de quê? De conhecimento, né? Não vem de conhecimento, convicção? Bom, a ética e a convicção, turma, ela foi também definida por Immanuel Kant, né, que acabou de falar dele. Ele fala o seguinte, que a ética e a convicção, ela vai definir o nosso modo de viver com a intenção, a boa vontade, né, e também cumprindo a lei de Deus e as leis que existem, né? Porque a ética e a convicção, ela nasceu também no cristianismo, né? O cristianismo ele surgiu aí com o aparecimento de Jesus Cristo na Terra. Então, tem aí a mistura da religião, né, que é o cristianismo, juntamente com a lei, né? Fazendo com que a gente tenha uma boa intenção, gere na gente uma boa intenção, gere na gente também uma boa vontade de querer ajudar as pessoas. Até falei para vocês agora, mais no começo da sala, sobre você ver alguém na rua, né, e aí você vai lá e ajuda aquela pessoa, e isso parte do princípio da consciência moral, né, do que a gente tem. Isso parte do processo moral. Agora, assim, o mundo, né, a gente vive num mundo capitalista, eu não sei se vocês já perceberam, né, cada vez que passa, né, a gente está ficando um pouco mais egoísta, né, turma? Inclusive, se vocês observarem, nós temos aí o iPhone, né, que pouca gente consegue comprar porque é muito caro. O iPhone, turma, esse i de iPhone quer dizer eu, o fone meu, né? iFood também, a comida minha também, turma. Tudo que aparecer esse i na frente aí, em inglês, quer dizer da pessoa, né? Embora a gente ache que isso seja algo assim que não tem nenhum significado assim mais aprofundado, mas tem sim. Então, se a gente for estudar, né, o princípio da, da franquia, do nome de alguns objetos, né, eles não foram pensados por acaso. Eles não colocaram por acaso o nome iPhone, iFood,
iMac também, que é o notebook da Apple também, eles não foram colocar esse nome à toa, não. Esse nome AI, não. Eles tiveram aí um propósito de colocar esse nome. Na verdade, turma, no capitalismo nada é à toa, né? Nada é à toa. Tudo é bem pensado, é bem planejado aí para ser posto para venda, né, pessoal? É para ser posto para venda. Então, existe cada dia que passa, né, uma intenção aí das grandes empresas, né, que vocês vão gerir um dia, ou vocês vão empreender, ser também empresários um dia, em querer fabricar coisas, né, pensando no individual das pessoas, pensando no coletivo de modo geral, mas pensando em objetos destinados a cada um individualmente, né, gerando nas pessoas aí um certo grau de egoísmo, né, da parte da pessoa. Mas aí vem a ética da convicção, né, que é definida por Immanuel Kant, onde ele diz que não, que a gente tem que ter boa vontade, boa intenção, baseada aí nos princípios divinos e também nas leis que a gente rege. Mas as leis, Tomara, não nos ensinam, infelizmente, a sermos pessoas com senso de coletividade, né? Isso aí já vem da ética e da moral. A lei, por exemplo, não obriga a gente a ser generosos, né? Não existe isso na lei. Nenhum artigo da lei que obrigue você, José, a Lucilene, a Sandra, a Josélia, a Crislane, a Joyce, a Elizabeth a serem generosos, né? A serem pessoas boas. Obriga vocês a serem pessoas que vivam, né, com decência, mas não existe nenhum dispositivo legal que obrigue vocês a serem bons, né? Isso aí já vem da ética e da moral. Caiu aqui a conexão e eu apaguei aí, né? Então, não existe nada, nenhuma lei capaz de obrigar a gente a sermos generosos. Não existe, né? Isso aí tem que partir da gente mesmo, né? E aí vem a ética da responsabilidade, que foi falado ali pela Lucilene, e eu acho que também pelo José, né? A gente sempre pensa nas consequências, gente. A gente sempre pensa nas consequências aí dos nossos atos, né? Tem até uma lei aí da física, da física não, uma lei da natureza, desculpa, né? Física da natureza, que diz que tudo que se planta se colhe, né? Tudo que você planta, você colhe. Então, a ética da responsabilidade, ela parte desse princípio, daquilo que você faz, um dia você vai ter um retorno, seja positivo ou negativo, né? Seja positivo ou negativo. E a ética da responsabilidade, ela diz que nós somos responsáveis, turma, diretamente, ó, diretamente, não é indiretamente, não. Nós somos responsáveis diretamente com o que a gente faz com os outros, né? A gente é responsável diretamente com o que a gente faz com os outros. Aquilo que a gente faz de bom e também aquilo que a gente faz de ruim, né? Não é uma lei, não é uma lei da física, como eu falei, né? Até me expressei mal com isso. É uma lei da natureza, né? E aquilo que a gente faz de bom e de ruim acaba um dia voltando para a gente, né? Isso aí acontece em nossas vidas. Aí vem a ética da responsabilidade. E é por isso que o professor, turma, ele precisa ser, antes de tudo, um ser humano ético, né? Aliás, todas as profissões, seja na educação, seja em qualquer área que vocês estejam, né? A gente tem que sermos seres humanos éticos, né? A Lucilene está no trabalho dela, ela tem que ser ética, o José está em casa, tem que ser ético, a Joyce, a Sandra, a ética, ela tem que partir desse princípio que ela vale em todos os locais da nossa vida, seja em casa, né? Como vocês, alguns estão em casa, como eu também estou na casa da minha mãe aqui em Piripiri, ou também na casa de parentes, ou na escola de vocês, na universidade que vocês estudam, no trabalho de vocês, na festa que vocês vão, né? Isso aí é a questão da ética e da responsabilidade. E aí a gente vai falar agora, turma, de um assunto bem polêmico. Eu quero a participação de vocês. Eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês, bem polêmica. Nós estamos vivendo a crise da ética, a crise, desculpa, turma, vou repetir. Nós estamos vivendo crise ética ou a crise da ética?
nos dias atuais? Crise ética ou da ética? Eu vou explicar para vocês. Já ouviram falar sobre a lei de Gerson? Pessoal, Gerson foi um jogador brasileiro que, inclusive, ele era muito famoso na época, na década de 60, 70, 80, e ele se expressou mal em um jornal, onde ele disse o seguinte, que no Brasil tudo se tem um jeito. E aí até se pegou a expressão o jeitinho brasileiro, né, que a gente tem. A gente é mal visto no Brasil, fora do Brasil por esse jeitinho brasileiro, né? E esse jeitinho brasileiro acaba que trazendo uma crise da ética, né? Quem nunca furou uma fila de banco, quem nunca usou um passe estudantil, né? Sendo que não estuda, não estava mais, né? Quem nunca, por exemplo, deixou de dar uma vaga para um idoso no ônibus, né? Ficou sentado no ônibus e o idoso foi o percurso todinho em pé, embora exista uma lei que obrigue, né, a gente dar aquela vaga para o idoso, para gestante, né, e também para o deficiente. E aí pegou muito mal essa lei de gesto, né? Esse jeitinho brasileiro. A gente é muito mal visto fora do Brasil por conta da frase que ele falou isso na década de 80, turma. Já aí com mais de 30 anos que ele falou isso. Quem de nós nunca fez isso, né? E quem de nós, turma, se tivesse a oportunidade, nós aqui que somos jovens, né? Eu sou mais velho de vocês, tenho 44 anos, não tomaria a vacina da Covid se fosse lhe dada a oportunidade, né? Mesmo não fazendo parte do grupo de risco ou daquelas faixas etárias. Sejam sinceros, vocês tomariam ou não a vacina? Como eu falei, turma, aqui não é o julgamento, é só uma discussão, viu, turma? Tá. Professor, a vontade dos coros era grande, mas a consciência não ia deixar, não. Que aí você ia ter que conviver a vida toda com essa carga, né? Que Olha certo só, não turma, a Elizabeth, ela foi bem direta e objetiva, né? Eu concordo com ela, a vontade a gente tem, né? E aí, a gente toma, aí um idoso vai morrer porque não tomou, né? é. Uma pessoa Exatamente. com morbidade também vai morrer porque não Que a tomou. gente não tem consciência da consequência, né? Que poderia ser. Exatamente, né? Aquela vacina que você tomou, ela era destinada para alguém doente ou para um idoso, né? E aí, aquele idoso X que a gente não conhece, aquela pessoa com comorbidade também que a gente não conhece, vai morrer porque deixou de tomar aquela vacina, né? A gente não pensa na consequência, infelizmente. Mas, assim, se temos nós, assim, que temos essa consciência moral, toma de não querer tomar, de não querer furar essa fila, né? Tem muita gente que não tem, né? Aqui no Brasil a gente sabe que existe o chamado jeitinho brasileiro. Quando vocês estiverem, pessoal, em empresas, aqui alguns já estão já trabalhando, né? Mas muitas vezes vocês vão se sentir indignados porque o que vai prevalecer não vai ser a meritocracia, né? O que é meritocracia? A pessoa ela subir de cargo, né, dentro de uma empresa através de seus próprios méritos, do seu conhecimento, da sua experiência, né, do seu traquejo ali com o trabalho, né? A pessoa ela vai subir através de meios exclusos, né? E isso acontece muito no dia a dia. Infelizmente acontece. E aí a pessoa deixa de subir na empresa, né, José? Por seus méritos e acaba subindo na empresa através de meios duvidosos, né? Para não falar um palavrão aqui. Mas aí ficou essa crise da ética no Brasil, né? Até hoje ficou a crise da ética. Nós temos aí políticos corruptos, né? Que vivem do nosso dinheiro, né? O Brasil é um dos países que se mais paga impostos no mundo. Além de pagarmos muitos impostos, turma, vocês quando tiverem suas empresas, né? Vocês vão ver que custa muito caro você empreender no Brasil, custa muito caro você manter um empregado também em sua empresa no Brasil. É por isso que na pandemia muitos foram demitidos, às vezes não porque o gestor ou o empresário fosse uma pessoa ruim, não, mas é porque não tinha condições de manter aquela pessoa na empresa, né? Não tinha condições de manter aquela pessoa na empresa. Porque também a gente vive uma crise da ética também na política, né? Sem querer, assim,
falar mal de governo A, B ou C, essa não é a nossa intenção aqui na aula, é só tratar da ética, né? E quando a gente fala em ética, também se volta para o lado da política, né, turma? Do lado da política, né? Se a gente tivesse ética na política, talvez o nosso país fosse melhor. Talvez a gente fosse um país desenvolvido, né? Como muitos países da Europa e lá nos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, o Joe Biden, que é o presidente americano novo, né, que foi eleito no ano passado, ele tem 20 milhões de doses extras de vacina contra a Covid. E os governadores aqui do Nordeste, né, encabeçado pelo Wellington Dias, né, nosso governador do Piauí, eles fizeram um pedido, né, para o Biden, para o presidente americano, para que ele desse uma parte dessas vacinas aqui para o Nordeste, né? Desse uma parte para o Nordeste. Lá nos Estados Unidos tem estados que as pessoas não são mais obrigadas a usarem máscaras, né? Não são mais. Em alguns países da Europa, por exemplo, também não são mais. Em alguns países da Europa as pessoas já estão vivendo assim em 80% de normalidade. Inclusive, aqui em Piripiri, eu tenho um amigo que ele é inglês, ele está aqui em Piripiri passando uns dias, ele disse que na Inglaterra a previsão de voltar à normalidade, né, se a campanha de vacina prevalecer como está sendo, é já no comecinho de julho. Já voltar tudo normal, escola, show, teatro, cinema, tudo, né? E o Brasil, a gente está aí na iminência de uma terceira onda. E o Não estou Brasil, aqui... professor? Hoje eu vi uma reportagem. Inclusive, eu vi uma reportagem, disse que a gente era para começar a vacinar em outubro de 2020. E aí, se tivessem começado, eu acho que a economia, que é o que mais prende a eles, eu acho que se tivesse começado, a economia já estaria muito melhor. Muito melhor, porque assim, acho que as empresas estão tentando sobreviver. Dinheiro não, porque dinheiro não tem, não. É o tentar sobreviver, tentar sair da crise para ver se quando sair a gente consegue respirar. Eu acho que é isso que tem que acontecer. E não tem outra maneira não, a não ser a vacina. Não tem outra esperança. Muito e bem, assim, Sandra, a vacina ainda é complicada, né? Tipo, no meu caso, eu estou gestante. Aí fui lá, falei com o meu ginecologia, com o meu obstetra, e aí como a gente não tem ainda um estudo com gestante ainda, só tem da Pfizer, não tem um estudo com a Coronavac, com a AstraZeneca, aí ele ficou meio com o pé atrás, não toma. E aí fica meu marido, e aí, vai tomar ou não? É complicado. Eu quero que preocupado, se acabe. né, Sandra? Desculpa, Sandra. Se toma, não toma, né? Porque a gente não sabe qual vai ser a reação, né? Para você e para seu bebê, né? Tá grávida. É isso que penso, porque ainda não tem um estudo. Tem um exemplo, 100 grávidas tomou e agora que 38 tiveram filhos. Então a gente não sabe como é que tá essas 38 crianças que nasceram. Uhum. Eu não sei se você assistiu. Mas é a esperança que tem. A nossa única esperança é a vacina, né, Sandra? No Fantástico passou agora domingo, Sandra, não sei se você viu, a Lucilene, José, os demais viram, né, que 2 crianças nasceram, né, já imunes à Covid, né? Sim, inclusive uma era de uma médica. Uhum, a mãe era médica, era, sim. Isso. E o outro eu não lembro, assim, se a mãe também era médica, não lembro. Eu sei que um deles, a mãe era médica. Eu também não lembro, sabe, qual foi a vacina que a médica tomou, se foi a Coronavac. Pfizer. Foi a Coronavac, foi? Foi. Pois é, e aí a criança nasceu, graças a Deus, nasceu imune à doença. Não vou reforçar de novo meu obstetra. E aí, a vacina? Porque até mesmo eu não tenho comorbidade, e aqui ainda não, para mim, não foi liberou, mas não tem uma data. Assim, não tem uma data prevista, o governador já fez o decreto para as grávidas e lactantes tomar, mas até então não tem uma data fixa. Se você for no calendário vacina já, não tem para gestante.
É porque não tem vacina suficiente, sabe, Sandra? Não tem, Infelizmente, não tem. não tem. Inclusive, hoje E o saiu. Guedes ainda disse que não quer receber a doação dos Estados Unidos. Meu Deus, mata esse homem. Meu Deus do céu, isso aí eu não vi, não. Eu vou Que a infartar, gente viu, não Sandra? precisa. Meu Deus, onde é que esse homem está? Pois eu vou empatar, porque hoje eu sou professor do Estado, né, também, e hoje saiu um decreto do governo estadual dizendo que a partir de junho, Dia primeiro. dia primeiro, a gente já vai se Uhum. vacinar. Mas se tiver vacina. Nossa. Tem isso também, viu, Sandra? Né, vacinar a partir de primeiro todo mundo não. Vai ter que ter vacina para vacinar, porque são muitos professores, né? Aliás, não somente os professores, mas também profissionais da educação, né? As secretárias, né? As zeladoras das escolas, os vigias, né? Todo mundo da escola, não é somente os professores, diretores, coordenadores, todo mundo. É complicado. Tô doida para botar meu filho na escola e eu fico com medo. A gente tem medo porque ultimamente tem morrido muito jovem, né, Sandra? Aí a gente tem medo de colocar o filho Sim. na escola. E aí a gente prefere mesmo assim, que embora seja ruim a aula remota, né? Mas pelo menos a gente se sente mais seguro, ou seguro, né, com relação aos nossos filhos, né? Verdade. Turma, a gente está quase encerrando nossa aula, né? Mas eu vou encerrar com dois assuntos importantes voltados para de vocês: ética profissional e responsabilidade social e empresarial. Primeiro, vamos falar sobre a ética profissional. Na verdade, no material de vocês vai dizer o seguinte, que não se resolve o problema da ética profissional com códigos de éticas de cada profissão. Eu não sei se vocês sabem que toda profissão tem o seu código de ética, né? Os advogados, os médicos, os administradores também têm o seu código de ética, né? E eles devem seguir aquele código de ética, pelo menos tentar seguir aquele código de ética à risca, né? E aqui fala no nosso material que só isso não resolve. Você está lá um código de ética, né, daquela profissão com 1.001 artigos, né, 1.001 artigos para você ler e você seguir, se não existir em você essa consciência moral de fazer ou não o que é certo. Quando vocês fizerem, né, quando vocês terminarem o curso de vocês, que vocês forem se inscrever na eu não digo nem ordem, não é ordem o nome, como é que chama, meu Deus? Tem a OAB, tem o Corém, tem a CRM, na, tem não lembro agora o nome aqui, pessoal, me ajudem aí, por favor. Da administração, como é que chama? Que tem que ter também, vocês têm que ter inscritos, né? Não lembro agora. Sei que vocês vão ter que ter inscritos, né, no grupo de vocês, e vocês vão receber um códigozinho para vocês seguirem, né? Mas o texto que vocês têm aí da disciplina, ela vai fazer uma crítica com relação a esses códigos, né? Porque só os códigos, eles não são suficientes para poder regular a vida do profissional. Senão, a gente não teria aí advogados presos, médicos presos, né? Psiquiatras presos, enfermeiros presos também, porque deixaram de seguir aquele item lá do código, né? Assim, aquele código em si, aquele livrozinho bonitinho lá na mesa de cabeceira ou na escrivaninha da sua casa, não vai ser o suficiente para você ser um bom profissional, né? Não vai ser. Embora você conheça de cabo a rabo ali o que está no seu código de conduta profissional, não vai ser o suficiente para você se tornar um bom profissional. Isso também depende da sua consciência moral sobre a vida, sobre o mundo, sobre o respeito às pessoas, né? As pessoas. Por exemplo, a gente sabe que as empresas elas são obrigadas a contratar pessoas portadoras de deficiência, né? Um número superior a 100 funcionários, né? Deveria existir uma lei que obrigasse a empresa a contratar? Não deveria existir uma lei. O próprio empresário ele poderia pensar assim, pensar no outro, né? No próximo, e contratar sem que existisse uma lei que o obrigasse a fazer isso, né? Ou então também com relação à questão das cotas, né? Eu não sei se vocês conhecem aquele aplicativo, né? Aquele cartão Nubank,
que é um cartão de crédito, né? Inclusive não paga a anuidade dele. A diretora executiva do Nubank no Brasil, ela disse que não contratava negros, né, para a empresa, porque ela disse que o negro ele não aprendia tão rápido como o branco, né? Isso aí surgiu mal. A fala dela, isso na entrevista que ela deu. E a dona do Magazine Luiza, a dona Luiza, ela foi e contratou para trainee na Magazine Luiza somente pessoas negras, que também foi criticada, né? Porque ela está dizendo que estava fazendo um preconceito reverso, né? Ao invés de contratar pessoas por sua capacidade intelectual, ela fez a distinção, né? Contratando só negro, né? Mas aí precisaria, turma, ter lei, não precisaria. As pessoas elas deveriam ser contratadas pela sua capacidade intelectual, né? E uma pessoa que é deficiente, que não seja uma deficiência intelectual, né? Que vai impedir dela se relacionar na empresa ou de produzir, ela não deveria existir uma lei que obrigasse a empresa a contratar, né? O próprio empresário poderia partir do princípio de fazer isso com espontaneidade, né? Então, os códigos, vocês vão ver aí no material de vocês que os códigos assim de profissões, né? Os códigos, eles não são em si uma forma de obrigar aos profissionais a serem éticos e também a praticar a moral. Não, não são. O código em si não tem esse poder também de fazer isso. Isso tem que partir bem da gente, né? Nós como profissionais. Vocês vão receber esse códigozinho quando vocês forem se inscrever aí na, na classe aí de vocês, que são os administradores. E para encerrar, turma, vai falar sobre a responsabilidade social empresarial. Turma, toda empresa ela tem que ter a sua responsabilidade social. O que é isso, né? Destinar parte do lucro para poder ajudar uma certa ONG, né, que trata de crianças, ou que trata de pessoas com deficiência, ou que trata também de indígenas também, sabe? Aqui no Brasil, nós temos na televisão dois grandes eventos. Na Globo, nós temos o Criança Esperança, e no SBT, nós temos o Teleton, né? Ali a gente vê empresas patrocinadoras desses eventos, elas patrocinam porque depois elas vão pedir ao governo, né, uma dedução de imposto de renda, daquilo que elas doaram ali para aqueles eventos. Não deveria pensar somente nisso, né? Na dedução de imposto de renda. Deveria pensar em criar, por exemplo, programas, né, de renda, uma parte do lucro daquela empresa destinada para uma escola, né, para um bairro também, para melhorar, por exemplo, um parque também, para melhorar, por exemplo, alguma coisa na cidade onde aquela empresa está inserida. Não somente isso é uma obrigação legal, né, da empresa ter responsabilidade social. Eu li essa semana que o Teresina Shopping, né, e o Poti Shop, eles vão ser obrigados agora a ter ou a manter uma creche, né, para poder colocar os filhos das colaboradoras desses dois shoppings, né, que não têm onde colocar os seus filhos. E aí tem que partir da lei isso, né, turma? Cadê a responsabilidade social da empresa de ter já um programa, né, que atendesse para as mães, né, que são as colaboradoras, a terem um local para colocar seus filhos, uma creche, né? Não tem. Tem que vir uma lei que obrigue aí a empresa a fazer isso, infelizmente. Cadê a responsabilidade social dessa empresa, né? Juntamente com seus colaboradores. Até porque, turma, infelizmente, a mulher, ela trabalha 100 vezes mais do que o homem. Eu garanto para você, viu, José? 100 vezes mais do que o homem, porque além de trabalhar fora de casa, ela também trabalha triplicado, quadruplicado também em casa, né? E aí toda a criação, a responsabilidade do filho, quando pequeno, ele é colocado justamente na mulher, né? O homem ele não tem esse problema. Por exemplo, ele tem um filho e aí tem que colocar o filho dele na creche, né? Isso aí é passado para a mulher, infelizmente, né? Não deveria ser assim, deveria ter uma lei que obrigasse, né? A própria empresa, ela pensando no bem-estar de suas colaboradoras, né? Ela já preparar isso sem que fosse uma obrigação legal, né? Até porque uma colaboradora que tem seu filho numa creche, né? Ela fica despreocupada, ela produz mais na empresa
e assim a empresa ela gera mais lucro, e a empresa ela só tende a crescer. Quando a empresa cresce, né, quando existe assim oportunidades assim dadas aos colaboradores, a tendência é que a empresa cresça, né, e ela gere lucros, né? Gerando lucros, o empresário ele vai ficar satisfeito. Então, por que ele não faz isso sem que haja uma imposição da lei? Não deveria ser assim, infelizmente. Turma, Aí, professor, vai ser uma demissão em massa das mulheres. eu espero que não, Sandra, eu espero que não, porque está tão difícil, né, a vida das pessoas. É E aí, isso que eu falo, a questão do difícil. Hoje, para você, eu falo que eu tenho uma empresa, né? Eu tenho uma marmoraria. Então, hoje, para você manter uma empresa, tá muito difícil. É como até meu tio falou recentemente. Quando você abre a empresa, você já tem o governo como sócio majoritário. Você tem um governo como sócio, né? Aí já é tanto gasto, tantas obrigações. Aí, certo, a responsabilidade social. Mas aí você já não tem o lucro que você imagina. Não sei porque o shopping lucra, o lucro dele é bem, os dois, né? Mas aí uma crise que a gente está, ainda manter uma creche, sei não, né? Eu só acho que assim, que a corda nunca quebra pro mais forte, só quebra pro mais fraco. Então, quem vai sofrer hoje, eu acho que vai ser as mulheres. Principalmente os que têm filho. Mas, Sandra, no caso, essa obrigação é para empresas que têm um número X de empregadas, sabe? No seu caso, por exemplo, tem a Não, marmoraria, ela é né? pequena. Então, não há essa obrigação, não, sabe? O shopping, por exemplo, é uma empresa grande. O Pois shopping, é, eu sei, é grande, é uma empresa grande e tudo. Mas o senhor imagina aí ele vai querer, aí ele já vai, na hora que vem esse negócio dessa responsabilidade, que vem essa lei, se de 6 mulheres, que ele sabe que a produção é melhor, ele sabe que a mulher se desenvolve muito melhor do que um homem no trabalho, principalmente questão de organização, uma série de fatores, mas ele vai preferir o homem, porque o homem não tem aí a mesma, como é que diz? A obrigação de cuidar de um filho, que nem a mulher tem. É isso que eu penso, aí vai não é só infelizmente, aqui. Aí eles vão infelizmente. pesar nisso daí. Aí o que vai acontecer? Não, corte de. Aí vão já botar a culpa na pandemia. É a pandemia, vai ter corte de funcionários. Então, a cada 10 funcionários que vai sair, ali 8 é mulher e 2 homens. Isso aí Infelizmente, infelizmente. Aí é a empresa deixa de cumprir essa responsabilidade social se ela não fizer isso, exatamente. infelizmente, né? E aí a gente perde, né? A gente perde porque a gente aprende que toda empresa tem que ter isso. Claro que a gente cobra mais de grandes empresas, né? No caso da sua marmoraria, né? Mas grandes empresas que têm lucros absurdos, eles têm que ter uma obrigação social, né? Tem que pelo menos tirar um pouquinho do seu lucro e investir ali no ambiente onde eles vivem, né? Tem acho que a Dom Barreto, não é o Dom Barreto, não, o Diocesano. Ele tem colégio público, ele tem um colégio particular, que a renda é com os alunos bem, pagam bem, né? E tem a questão. Caiu. Acho que é o diocesano, e ele tem um colégio particular e ele tem um público. Né? E Eu tem um conheço o público. público, ele é o Pedro Arrupe. Tem o Pedro Arrupe Sim, eu acho que ele tem, que é fica lá no Porto Alegre. Porto Alegre. Lá Sim, só sim. estuda quem é de família de baixa renda. Baixa renda. Baixa renda, e eles fazem. A seleção dele é bem crítica. Vão no local vão na casa da pessoa, quer saber quantas televisão tem, é tudo, é uma fiscalização. Inclusive, tem uma amiga, a minha amiga, ela é assistente social de lá, ela. Vou contar uma historinha para vocês, rapidinho sobre o Pedro Arrupe, né? A Ida Oblane, ela é assistente social lá, no Pedro Arrupe. E aí, certa vez, ela foi fazer uma visita na casa.
Sandra, desligue seu microfone, por gentileza, só para eu Som, tá, contactar. que fica um grito. É. E aí, turma, a Edelblane, ela foi fazer a visita, né, para saber se a família era de baixa renda. Chegando lá na casa da família, tava lá 5 filhos, né, tava mais velha, e a mãe tinha saído para a loteria, né, fazer um pagamento. E ela entrou e ela percebeu que na casa da mulher tinha Netflix na casa da mulher. E aí ela perguntou assim para a menina: olha, a sua mãe não falou, a sua mãe não sabia que eu vinha para cá hoje, não? Ela falou assim: não, tia, ela falou que a senhora vinha, mas ela foi bem aqui na loteria pagar Netflix. E aí a assistente social ficou assim: meu Deus do céu, e a casa paupérrima, gente, paupérrima. Lá eles vivem de Bolsa Família, sabe? Aí quando a mulher chegou, ela explicou, né, porque que tinha Netflix em casa, porque ela disse que como ela tinha que fazer às vezes faxina diária na casa assim de pessoas ricas, a única forma de entreter os filhos era a televisão, por isso que ela teve, ela foi obrigada a assinar lá a Netflix, né? E aí a Idalblane, como era assim social, ela não viu esse lado ruim da mãe, né? De não saber usar o dinheiro que ela ganhava da Bolsa Família. Ela viu que lá realmente era uma família muito pobre e ela atendeu os requisitos e estudou lá até hoje. O que vocês acham? Mas acho que ela fez certo, a assistente social. É isso. Eu também acho que ela fez. Até mesmo porque a Netflix, né, é um valor muito caro, Tão né? caro. Não é tão E, caro. E você pode dividir, R$ 30, vamos dizer, mas você pode dividir com 4 pra, pessoas. Então fica um Mas, mas, valor bem acessível. mas, Sandra e Achei que José, ela foi humana. a Netflix, a Netflix ela precisa de internet boa, né? Não é somente a Netflix. Professor, mas aí, olha, ela só questionou da Netflix. Não bota a Então, aí internet, questionar, não. aí vai questionar por que a casa é internet, paga Netflix, né? Vai questionar isso, né? Tá querendo dizer? Não, Tom, é só querendo instigar vocês também, eu concordo, sabe? Até porque os filhos não têm culpa da mãe fazer isso, né? Embora a mãe, ela colocou lá a Netflix para entreter os filhos, é, mas ela percebeu que as crianças, assim, realmente eram pessoas muito pobres, e que elas atendiam os requisitos lá da escola. Inclusive, elas estão lá até hoje estudando, os meninos, né? Eu também concordo com ela, eu também faria a mesma coisa, eu teria sido humano e teria dado okzinho lá para eles estudarem lá na escola, lá do Pedro Arrobo, que é financiado pelo Diocesano. Pessoal, alguma dúvida com relação à disciplina? Alguma coisa que vocês querem falar? Está quase aqui encerrando a nossa aula de hoje, viu? Eu vou postar para vocês aí a atividade, para vocês responderem, juntamente com o slide da aula de hoje, viu? E a Lucilene, eu não vou esquecer, Lucilene, eu vou transformar em PDF e colocar para vocês, separado, tá bom? Se tiver alguma dúvida, vocês podem se manifestar agora, senão a gente encerra nossa aula de hoje. E no final do slide tem meus contatos, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à disciplina, vocês podem ter contato comigo e a gente conversa e aí bate um papo aí legal sobre filosofia e ética e administração, tá bom? Eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, certo? Se não tiverem mais nenhuma dúvida, boa noite a todos e a todas. Que Deus abençoe a Boa todos, nos livre noite. de todo mal. Boa Que noite. sejamos Boa aí felizes noite. Boa noite. e tenhamos saúde, tá bom, turma? Eu vou Amém. colocar no grupo de vocês o slide também a atividade, tá bom? Certo. Aí vocês têm aí uma semana para vocês responderem a atividade. E aí leiam o material, quando vocês tiverem tempo, viu? Não fique somente nessa aula, mas também pratiquem o hábito da leitura, porque é importante. Pessoal, fique com Deus e até mais. Boa noite. Boa noite. Cadê 91? Mas eu tentei naquela dimensão aqui, mas não pode ir dois.
Como é que tá bom?